Você sabia que nós no dia a dia somos influenciados por imagens, por sons, por símbolos que estão normalmente abaixo do nosso limiar da percepção? Pois é, hoje nós vamos falar sobre esse tema chamado subliminar. Olá, eu sou Paulo Queija e nós estamos no ar com o programa Talentos em Foco mais uma vez. E o tema dessa semana vai ser subliminar. Fiquem aí ligadinho porque esse assunto é muito interessante e nós estamos aqui com Flávio Calazans. Eu vou dizer que ele é o maior especialista no Brasil desse assunto. É segredo, tá? Mas ele veio aqui para estar aqui conosco e falar sobre um assunto tão polêmico, diverso e talvez até você não saiba nem o que a gente está falando, mas você vai entender bem o que significa isso. Seja bem-vindo, Flávio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente. Né? É bom que o Flávio também está próximo aqui, ele é da nossa região e ele tem trabalhos acadêmicos, ele estuda bastante tempo sobre esse tema, né? E aí eu vou pedir para você falar um pouquinho, primeiro, porque é uma pergunta importante. Por que você se interessou em estudar subliminar? Bom, Paulo, eu sempre fui desenhista, eu sempre gostei de artes, então, pesquisando arte, você começa a perceber que existem algumas mensagens que são passadas em gestos, em símbolos, em cores, em formas, em trajes, e que isso daí acaba influenciando as pessoas sem que elas percebam claramente que são influenciadas. Então isso me aproximou do tema, me interessei pelo tema e descobri que na mídia isso é muito mais complexo do que na relação interpessoal, muito mais bem planejado, muito mais estudado. Entra desde a imagem corporativa de uma empresa, um logotipo, até treinamento de imagem pessoal, como os políticos fazem. Então aproveita e já explica, começa a explicar pra gente o que é subliminar. Sub seria abaixo de, limiar é um limite de percepção. Então quando nós estamos olhando para alguém ou falando com alguém, nós estamos prestando atenção em alguma coisa, como por exemplo uma sobrancelha que se mexe, uma expressão facial, e você pode não estar percebendo alguma outra coisa, como algum símbolo, um símbolo de uma organização religiosa ou de uma empresa que esteja no logotipo, que esteja na roupa, que esteja ou no fundo em algum lugar, como a imagem do programa, o logotipo do programa atrás. Então isso acaba entrando inconscientemente, como se fosse de contrabando ou não propositalmente, do ponto de vista de quem recebe a mensagem, no inconsciente. E essas imagens vão como se fosse num conta-gota, elas vão aos poucos criando uma predisposição a um comportamento, que pode ser favorável ou desfavorável, dependendo de quem construiu a identidade, quem construiu essa imagem. Por isso que quando a gente, por exemplo, falando de propaganda, né, que aliás a sua grande especialidade é essa, mas porque a gente ouve às vezes uma música, a gente vê uma imagem, uma forma de escrita, você já lembra de um produto quando você olha isso, né? Então isso já está incutido no nosso inconsciente já, né? Sim, quando a gente tem um jingle é aquela musiquinha de um produto, né? Quando você tem um jingle, basta que você ouça a música, mesmo sem a letra, que você vai associar ao produto, ou no caso de um político. Lembra um jingle famoso que era aquele Ei, Mael? Se você lembra só a musiquinha, você já vai imaginando as palavras, vai completando. Isso é na Gestalt, um tipo de psicologia, chama lei da completitude. Então, os subliminares usam essas técnicas para fazer com que você tenha um envolvimento com o produto, ou com a mensagem, ou com a institucional. Eu não sei se ficaria bem claro assim, né? Nós vamos explicando aqui. E aí você começou a fazer esse estudo e tal. Você pode falar um pouquinho, que você me disse sobre a questão da influência no cérebro, como é que funciona isso? O subliminar, ele entra pra gente, como é que ele é registrado conosco aí? Eu desenvolvi academicamente um mestrado, um doutorado na USP, essa coisa toda de carreira acadêmica, e a base disso tudo eu denominei como biomediologia. Seria como que a mídia afeta a nossa biologia. Por exemplo, teve um jingle, uma musiquinha de um produto, de um carro, em 1972, feito pelo Zé Rodrigues, que ele tinha um pulso, um ritmo de batida, de 72 por minuto. Esse ritmo é o ritmo do coração da mãe quando está amamentando a criança. Então isso te dá uma sensação, para quem está ouvindo a musiquinha,
vendo o carro andando com tranquilidade, com um campo atrás, florido, dá a sensação de segurança, de bem-estar, de que você está seguro, que era o que eles queriam passar para aquele produto, que era a época de acidentes de carro, muita gente se machucando. Então você tem, através do som, a criação de uma sensação e a pessoa fica condicionada, fica associando, fica relacionando aquela sensação com aquele produto. E isso acaba atingindo o objetivo de mercado, o objetivo de público. Ok. Isso aí você está falando da questão do som, quer dizer, o som quando ele entra, quando você deu o exemplo no comecinho aí sobre a imagem que está por trás, ou está pequenininha, né? E como é que funciona esse registro? Então, por exemplo, a questão de, vamos falar da imagem, por exemplo, das cores. Como é que funciona isso aí no registro nosso? Aí, vamos lá. As cores são padrões de onda, padrões de frequência. Então, quando você tem um vermelho, você tem um tipo de onda que vai te causar um batimento cardíaco acelerado, aumento de pressão arterial, liberação de alguns produtos, algumas substâncias químicas do corpo, como adrenalina das suprarrenais, das glândulas, que vai te acelerar. Então, por exemplo, são famosos esses exemplos, redes de fast food, de comida rápida, eles querem que você entre, come e saia para que outra pessoa entre. Então eles trabalham na velocidade, por isso que é fast food, comida rápida. Repara que a maioria dessas redes coloca a cor vermelha porque ela vai acelerar você. E muitas delas ainda têm a sofisticação de colocar um laranja. O amarelo com o vermelho, que estão contidos na vibração do laranja, te dão, afetam algumas glândulas do estômago, do pâncreas, da vesícula, que aumentam a tua fome, o desejo de comer. Então isso aumenta o desejo de comer. Você entrar para comer um sanduíche, você acaba pedindo sanduíche, a batata frita, o milkshake e mais 10 acompanhamentos que tem lá. E quando você vai comer, o vermelho te acelera e você acaba saindo mais rápido. Então você tem esses objetivos. A mesma coisa, se você, numa situação de cores, de um restaurante, né, esse mesmo exemplo, se você colocar azul, você vai relaxar e diminuir o tempo dessas pessoas. Se você colocar um verde, você vai atrair vegetariano. Se você colocar um roxo, você dá a sensação de carne apodrecida. Quer dizer, são imagens e cores que vão criar uma imagem favorável ou desfavorável, dependendo de como elas forem orquestradas, como elas forem combinadas. Que é todo um trabalho, como se fosse paginação, como se fosse... Como a mulher se prepara para sair, que ela pega um sapato, quem é casado deve ter visto isso já. Ela escolhendo um sapato, depois uma saia, depois uma blusa, e aquela coisa que demora horas, e zera tudo e volta a vestir de novo, porque quer usar aquela bolsa que não combina com o sapato. É mais ou menos o que a mulher faz instintivamente mais ou menos, né, no corpo dela, é o que a gente faz com as empresas. Você cria uma identidade visual, uma identidade cromática, que a gente chama de cores, né? Uma identidade gestáltica, de formas, de símbolos, semiótica nos símbolos. Tem um monte de termos difíceis para dizer isso, mas você cria uma estrutura coerente, onde a música diz a mesma coisa que a cor, que é a mesma coisa que a forma. Uma letra pontiaguda te dá uma sensação de agressividade. Se uma letra gótica vai dar uma sensação de tradicional. Então, se o seu banco quer ser dinâmico, agressivo e ao mesmo tempo passar a tradição, ele vai usar um gótico itálico. E assim por diante, claro que aquela letra inclinada. Então você tem regras de como fazer, desde a letrinha que você vai usar no produto, até as cores que vão estar no logotipo, do uniforme do funcionário, nos veículos, até o jingle, até a música que vai estar atrás. Então, aproveitando as cores aí, você falou que a percepção do homem e da mulher é diferente. A gente podia pegar a segunda imagem que nós temos aí, que tem aquela croma aqui, né, as cores diferentes. Depois coloca, por exemplo, aí mostra a imagem para vocês, a percepção que a mulher tem e que o homem tem, quer dizer que os homens não veem quase nada das cores? Reparando, olhando bem a imagem, repara que o homem está meio confuso, o homem à direita, a mulher está à esquerda. Repara a quantidade de cores que existem do lado dela e a quantidade de cores que existem do lado dele. Ele vai pegar um padrão de vermelhos até o que a mulher chama laranja, e vai considerar aquilo vermelho. Ele vai pegar um padrão que ela considera púrpura, violeta, sei lá, roxo, lilás, e ele vai considerar tudo roxo. E assim por diante. Vê que as questões do amarelo até chegar no verde, ele também vê as chaves, tem as cores, né? É um padrão só. O cérebro da mulher, ele vai... existe uma espécie, nos dois hemisférios do cérebro, uma espécie de bandejinha que chama corpo caloso. Estaria na imagem... Na imagem anterior. Passa a imagem primeira para a gente, vai mostrar para a gente como é que é isso. Repara, ali onde está o número 2... são os dois hemisférios do cérebro. Ali existe uma espécie de bandeja, que é o corpo caloso, que nos homens ele vai afinando para frente. Nas mulheres ele se mantém grosso, como se fosse uma bandeja grossa. E o homem fosse uma bandeja, uma colherzinha que vai afinando. Isso quer dizer que a mulher faz mais ligações por nanosegundo, por fração de segundo, do que o homem. A mulher consegue olhar para uma outra. Se uma mulher está numa sala e uma outra abre a porta, desculpa, e sai... A outra mulher vai poder dizer se o sapato combinava com a blusa, se o sapato Prada era do ano passado ou desse ano. Ela vai saber dizer se a fivela do cinto está combinando, enquanto que o homem vai dizer, era loira.
Então, a percepção é totalmente diferente, porque há Ok, tempo para ela nossa. processar isso. Meu Deus do céu! E aí a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas e aí vem uma pergunta que a gente vai responder mais no nosso próximo bloco, que é assim, então as mulheres podem fazer mais coisas ao mesmo tempo que os homens fazem? Será que as mulheres são mais competentes que os homens? Aí vejam a minha cara, meu Deus! A gente volta já já. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A ACD, através de doações e contribuições, oferece tratamento para as crianças com deficiência física, resgatando sua dignidade, autoestima e esperança. Infelizmente, ainda existem muitas outras crianças esperando por atendimento e uma vida melhor. E é nessa parte que entra você. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Você que gosta de uma revista de moda, muita coisa bonita, não pode perder o meu programa Revista Biclô, todo domingo às 18h30, com reprises às quartas-feiras às 10h30 da manhã. Te espero aqui na TV Com, canal 11 da NET. Voltamos para o programa Talentos em Foco. Estamos aqui com Flávio Calazans, ele que é escritor, e estamos falando sobre subliminar. No primeiro bloco falamos bastante sobre propaganda subliminar, e aí você terminou o bloco falando sobre a influência, como é que a mulher e o homem veem as cores, e na verdade não só as cores, mas percebem as coisas. E aí ficou uma coisa assim bem forte pra gente, a mulher consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo do que o homem, Calazans, é isso? Por isso que falam de competências diferentes. Na verdade, se for aprofundar isso, a testosterona, ela inibe algumas das funções do cérebro esquerdo, que é o cérebro verbal. Então, se você observar, quem tem filhos em casa, menino e menina adolescente, você repara que a menina verbaliza, ela vocaliza com mais facilidade do que o menino, que ele é mais gestual, ele é mais físico, é outro tipo de inteligência, não é que haja superioridades ou inferioridades nisso, são competências. A mulher, por ter essas peculiaridades do cérebro, não ter testosterona atrapalhando, ela consegue, e ter esse corpo caloso mais grosso, que nós falamos no outro bloco, ela consegue fazer multitarefas. Então você deve ter já visto uma mulher no escritório falando no celular, respondendo um e-mail e fazendo sinal para uma outra pessoa, ao mesmo tempo decidindo alguma coisa, ao mesmo tempo, 3, 4 tarefas simultâneas. O homem já tem mais dificuldade com essas tarefas, principalmente se elas envolvem linguagem. Se é linguagem ou de cores ou de signos, se é uma coisa mais de corpo, ele consegue mexer alguma coisa e estar falando ao mesmo tempo. Já executando uma tarefa, está rachando alguma coisa e conversando no telefone. Já se forem tarefas do mesmo padrão, ele vai ter dificuldade, a mulher vai ter mais facilidades. Então isso aí define também dentro de uma empresa as competências. Por isso que algumas competências que exigem um tipo de concentração motora, como piloto de avião, piloto de helicóptero, piloto supersônico, são mais fáceis para as competências masculinas. E tarefas que exigem, por exemplo, o que a gente chama de inteligência emocional, que é você identificar padrões da outra pessoa, são muito mais fáceis com mulheres. A gente pode perceber que em algumas áreas da empresa, uma mulher num certo posto de contato com o público, ela consegue resultados melhores do que um homem no mesmo posto, por mais bem treinado que ele seja. Lógico que existem vocações, existem predisposições de cada pessoa que interferem nisso. Nós estamos falando no geral. Isso.
Vai ser bem polêmico, vai chover, eu acho que bastante mensagem para a gente sobre isso. Mas é importante a gente perceber que existem diferenças de competência entre os homens e as mulheres. Trazendo isso da mídia, disso que você falou para a gente, para dentro da empresa, né? Você tem um exemplo, acho que você tem um exemplo legal para contar para a gente, de uma aplicação que foi feita do Subliminar para, por exemplo, estimular a produtividade de um grupo. Fala para a gente como é que foi isso aí. Uma das consultorias minhas foi numa empresa de sapatos, sandálias, na verdade. Essa empresa ficava perto de uma região muito pobre, não vamos definir a cidade, mas grande São Paulo, e vendo o ambiente, eu percebi que eles tocavam no alto-falante uma rádio. E essa rádio tocava um gênero musical, acho que um tipo de pagode, que era uma batida bem violenta. E eu achava que isso estressava. A maioria da produção era de mulheres. Então, o que eu fiz? Fiz um levantamento de como criar um subliminar ambiental, um ambiente inconsciente, que relaxasse, que aumentasse a produtividade delas, diminuísse acidentes, diminuísse erros dentro dessa linha de montagem. A linha de montagem mesmo, aquela de fábrica de enfiar a tirinha no chinelo e tal. Pus uns Vivaldi, pus uns Bach, uns Mozart. Fiz uma seleção musical, todos com padrão de notas notas longas, que fossem relaxantes. Conclusão disso, em um mês, caiu a produtividade. Bom, caíram os acidentes também, mas caiu a produtividade. Depois do consultor, o negócio piorou, né? Depois do consultor foi a pior coisa para a empresa, a consultoria. Então, o que eu fiz? Voltei para o anterior e comecei a observar o que acontecia. Elas dançavam na velocidade da música, e isso é que gerava a velocidade delas. Então, existem algumas intervenientes, que a gente chama, culturais, de vocabulário pessoal, de repertório da pessoa. E isso aí tem que ser levado em consideração, porque se você pegar só as teorias, elas são muito bonitas, mas entra numa questão de uma partitura musical de um Vivaldi, de um Mozart, ela tem umas camadas, principalmente o Mozart, que são várias camadas de som, que o ouvido dela não está acostumado daquele público-alvo, vamos dizer. Então, na verdade, você seguindo o que elas querem, e você introduzindo uma segunda camada de som, que aí fica mesmo subliminar, você pode tocar um Vivaldi, mas muito baixinho, contínuo. E você coloca o programa que elas gostam de ouvir, o tipo de pagode, de batidão que elas querem ouvir, ou seja, um rock, se for adolescente, ou no caso delas, um pagode, e você vai conseguir que elas se sintam bem no ambiente e, ao mesmo tempo, tentar reduzir o acidente de trabalho através de uma música em segunda camada. Um background, que a gente chama um fundo musical. E aí nesse caso aí, eu tenho um exemplo interessante, não me lembro qual era a empresa, mas uma empresa pintou o banheiro de vermelho, né? E eu não sei se queria usar alguma coisa nesse sentido, mas foi um desastre total. Primeiro que o objetivo talvez que as pessoas não ficassem muito tempo no banheiro, mas as pessoas começaram a ficar muito estressadas, porque algumas iam para o banheiro naquele tempinho para respirar, para parar um pouquinho, além de fazer aquilo que precisava, e as pessoas entravam e ficavam mais estressadas. Isso deu um efeito ao contrário. E aí eu lembro também a questão dos hospitais, que aí é um exemplo positivo. Muitos hospitais tiraram branco das paredes, colocaram verde, alguns tons de azul, ou outros tipos de tom, e perceberam que o tempo de internação das pessoas diminuiu só com a mudança da cor. Ou seja, é o que você está falando para a gente, dentro do ambiente, no caso, junto ao cliente, mas com um resultado, vamos dizer, operacional. Ou seja, o nosso cliente, ele tem um trabalho que é a parte médica, e a recuperação dele, que é o nosso processo, acontece muito mais rápido, não é isso? Então, esse é um dos exemplos que você coloca para a gente. Eu acho que grandes hospitais, o Einstein começou a fazer isso, e depois alguns outros começaram a fazer reformas e mudaram as cores por experimentação. Já que o outro fez, deve funcionar para a gente, né? Na verdade, eu fui monitor de uma pesquisa do CNPq, lá na USP, de cromoterapia de verdade. Porque muita gente fala de cromoterapia e não leva em consideração o seguinte: se você olhar para a minha camisa por mais de 30 segundos, esse azul vai se tornar amarelo com vermelho, você vai ter um flash de laranja. Então existe uma cor residual pelo efeito de percepção da retina, de retenção de luz na retina, que é o inverso. Então muita gente não considera isso e usa a cromoterapia meio que empiricamente no mau sentido. Quando eu fui monitor dessa pesquisa, o monitor quer dizer aplicador de questionário, era o peão da pesquisa. O que a gente descobriu da pesquisa, o Modesto Farina, que fazia a pesquisa, descobriu, que era o meu orientador, um exemplo bem simples, era cores no ambiente hospitalar. Doenças hepáticas não podem ver amarelo. Porque a pessoa está vendo a própria pele dela amarelada e ela tem um tom amarelo na percepção dela. Ela olha para um branco e ela vê amarelo. Então, se você puser alguma coisa amarela, ou na roupa, ou na gelatina de abacaxi, vai ter uma rejeição. Elas não comem aquela sobremesa. Porque ela está saturada de amarelo. Tá sobrecarregada, overload, que chama, de amarelo. Quer dizer, existem milhões de fatores nisso. Uma coisa numa consultoria cromática é que você tem que observar muito bem a cultura empresarial. O que essa empresa quer. Lógico que pintar um banheiro de vermelho é um absurdo.
que você vai dar efeitos negativos, inclusive em público feminino, porque existe menstruação. Entre outras coisas, depende se era só homem na empresa também. Quer dizer, são milhões de variáveis, que variáveis são esses elementozinhos que a gente tem que levar em consideração numa consultoria. Ou você dá um tiro no pé, literalmente. Exato. E é bom considerar assim, que a gente tem o nosso ambiente normal do trabalho, tem uma sala pintada, tem uma iluminação, então tem empresas que estão muito escuras. Eu já fui em empresas que o pessoal falava do ânimo da empresa, e eu falei assim, eu me sinto dentro da casa da família Addams. Só que a Mortícia é muito mais alegre do que o pessoal daqui. Então eu falei, vamos iluminar essa, assim, não é algo óbvio para quem está fora. Quem está dentro da empresa ou do ambiente não percebe, isso faz parte do ambiente. Eu já fui em restaurante, por exemplo, que isso também é básico de marketing, onde a comida não era bem iluminada, então as pessoas não valorizavam o tom era muito murcho da comida, então isso subliminarmente diminuía o apetite, não aumentava a questão de ser palatável a comida, né? E aí tem um outro ponto legal que é a questão do cheiro, né? Tanto usado na parte do marketing, como o que acontece dentro da empresa. Aí pensando, meus amigos da empresa, começa a prestar atenção. E aí eu falo para o empresário, para os gerentes, para os líderes, o que você olha, entra da sua empresa um pouquinho de uma outra posição, vê as cores das paredes, as posições que as pessoas estão, né? Pessoas que estão, por exemplo, tendo muito conflito, estão uma em frente à outra, né? Isso também é uma questão subliminar de enfrentamento. Então preste atenção nesse tipo de coisa para vocês poderem começar a harmonizar o ambiente de vocês. E claro, se vocês acharem necessário, chama um consultor, algum profissional para te ajudar. Mas o subliminar, então, ele não entra só no visual, ou seja, na cor, e não só no som, mas também na questão postural, na questão física, não é isso? Sim, isso a gente chama cinésica, que é a semiótica do gesto, e existe uma outra área que é a prosêmia, que é a semiótica do espaço. Quando eu estou conversando com uma pessoa, a distância que eu fico dela diz a minha intimidade. Quem está em terceiro lugar olhando, você percebe que eu e o Paulo somos amigos porque a gente está conversando próximo. Se eu tenho uma relação distante com ele, eu vou estar distante dele. Se você abrir o plano geral e a gente olhar, se eu estou conversando com ele assim né? E ele assim, o que você está dizendo para você que está olhando aí? Os caras se detestam, está fugindo do outro. Agora, se a gente conversa um apontando para o outro, há uma sensação de proximidade. Isso seria a prosêmia, é o espaço, e a cinésica seria o gesto. Se os meus gestos são agressivos, lógico que eu estou em confronto com ele. Se meus gestos são mais conjunto, de apaziguadores, quer dizer, uma terceira pessoa tirando o som dessa entrevista e vendo o gesto da gente, você percebe como eu estou construindo o meu pensamento, ou como eu estou hesitando em falar alguma coisa pelo tom e pelo gesto. Isso aí é muito fácil, é o coaching, né? É muito fácil você treinar uma pessoa, no caso que tem uma imagem pública, a não fazer isso. Ou um gerente a se lidar, a trabalhar com os seus subordinados, sem que ele crie esse mal-estar. Os subliminares, no meu livro eu tenho uma tabela que mostra, partindo da, como eu falei, biomediologia, partindo dos órgãos sensoriais. Olho, ouvido, nariz, tato. E tudo isso é passível de você passar uma mensagem. Quem produz graficamente papel sabe que o tipo de textura, um craft vai te dar uma aspereza, um coucher vai te dar uma textura, um papel offset vai ser mais liso. Isso é meio chatinho de falar para quem não conhece, mas você pode passar sensações táteis. E muitas empresas estão investindo no marketing olfativo, que é como você trabalhar a imagem empresarial através de cheiros particulares. Tem pulverizadores que são colocados, é um troço bem técnico, bem até chato, mas é o futuro. Futuramente nós vamos ter mais e mais essas técnicas, que menos e menos nós vamos estar conscientes que estamos recebendo, e elas vão vir de todos os lados, não só numa música ambiente, numa cor, mas até no olfato, no tato, no paladar e outros sentidos. E aproveitando que você falou do livro, eu quero mostrar para vocês que essa é a indicação da semana do livro, que é o livro do Calazans, né, que é propaganda subliminar multimídia. Eu li esse livro na época que ele era um pouquinho mais magrinho, né, e aí eu recebi esse novo exemplar que eu não tinha visto que ele tinha aumentado, porque como pesquisador, né, você acaba trazendo várias contribuições, e como tem pouquíssimo, meus amigos têm pouquíssimo material no Brasil sobre subliminar, nós estávamos conversando aqui, mas sabemos de 3 livros mais ou menos que tem isso, e na verdade desses 3 eu, por exemplo, li 2, né, um deles é esse aqui, e vale a pena para quem gosta de conhecer um pouquinho mais o que influencia a gente no comportamento. Esse aqui fala de multimídia e fala de mídia, mas a ideia nossa aqui de trazer essa questão da mídia para vocês é também trazer a questão do comportamento. Tudo que nós temos, nosso comportamento, ele é influenciado pelas coisas do que vem de fora, né? As tendências. Então, lembrando o que a Helena falou na semana passada, né? A questão de como é que eu tenho influência dos pais que vem pra gente, isso também é uma influência subliminar, que está abaixo da nossa percepção.
E aí a gente tem comportamentos que agregam a nossa forma de ser. A mesma coisa sobre a influência da mídia, as cores, as imagens, os jingles, as músicas, né? Então, vocês também podem ver no site do Calazans, né? Do Flávio Calazans, e aí vão colocar pra gente aqui na imagem o site dele, né? Pode colocar pra gente? calazans.ppg.br. E existe material também sobre pesquisa dele, vocês podem dar uma olhada. Entre em contato com a Calazans. A Calazans tem muito material. Chamem o Calazans para dar uma palestra, vale a pena. Eu fui aluno do Calazans há pouco tempo atrás, né, Calazans? Faz tempo isso. Tive a honra de ser um aluno muito chato e fui monitor voluntário, quase paguei para ser monitor dele na matéria. E foi muito legal porque eu acompanhei, na verdade, praticamente um pouquinho depois do início do trabalho dele, eu tive esse privilégio. E aí dali eu me apaixonei por subliminar e trouxe isso para o meu trabalho de consultoria, né? Por isso que fui estudar programação neurolinguística, fui pesquisar sobre hipnose e trago isso também. E hoje sou especialista em microexpressões faciais também. Então, essa é uma coisa muito legal de a gente trazer o que esse tipo de trabalho agrega ao nosso trabalho, né? O que isso agrega às relações das pessoas. Então, prestem atenção bastante. Calazans, quer deixar um recado aqui para nosso encerramento do programa? Porque assunto existe bastante, né? O que eu poderia dizer, eu tenho o site, se puderem colocar mais uma vez. Esse site, vocês podem ter o meu e-mail no site, na parte de e-mails, vocês podem entrar em contato, lá tem textos, imagens, tem cases, cases são casos de mídia, casos de um presidente dos Estados Unidos, caso de uma rede de fast food, casos de filmes de cinema que usam. Então eu mostro ali algumas coisas sobre música também, ou como o som usa. Quer dizer, o que tem no livro tem no site, embora o livro aprofunde mais, porque os sites são textos mais curtos, é uma coisa mais simples, mas está aí o site, é calazans.ppg.galinha.br. PPG é a abreviatura de propaganda, que é o que eu trabalho, que a imagem não é bem publicidade, propaganda é outra coisa, propaganda é o conceito. Publicidade é mais curto prazo, é outra coisa que aí daria um programa inteiro para falar só sobre essas diferenças, que o pessoal no Brasil confunde, desde a época da ditadura militar. Então lembre-se que vocês têm acesso ao nosso Facebook, a página oficial que é facebook.com/Talentos em Foco. Também podem assistir aos programas anteriores no youtube.com/Talentos em Foco. E claro, depois que o programa por exemplo, o programa de hoje vai ao ar no canal da TV Com, você no dia seguinte já tem acesso através do YouTube e também pode assistir na própria TV Com nas suas representações, né? Podem entrar em contato com a gente também por talentosemfoco@gmail.com. Por favor, podem mandar sugestões de pauta, críticas, elogios, né? Isso, nós estamos abertos para ouvir bastante coisa de vocês. Curtam a nossa página no Face e participem. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejam que esse assunto é muito amplo. A nossa ideia aqui foi trazer alguns aspectos para que vocês possam pesquisar um pouquinho mais. E uma outra oportunidade, o Calazans esteja conosco para trazer mais informações sobre esse tema, ok? Muito obrigado e até a próxima semana para vocês.